E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um episódio que promete gerar muita discussão nos bastidores do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou, de maneira inesperada, uma punição que deixa o jogador John Ares de fora de uma partida importante. A decisão, que pegou a todos de surpresa, acendeu uma série de questionamentos sobre a postura da entidade e suas repercussões no cenário esportivo nacional. Arias, um dos destaques de sua equipe e peça-chave para o técnico, havia se preparado intensamente para o confronto, considerado decisivo para a temporada. Entretanto, pouco antes de pisar no gramado, veio a ordem da CBF que, de forma contundente, proibiu o atleta de participar do jogo. A notícia se espalhou rapidamente entre torcedores e especialistas, provocando uma onda de reações e incertezas sobre o que realmente motivou a medida. A justificativa oficial da CBF ainda é envolta em mistério, o que aumentou a frustração de dirigentes e da própria torcida. De acordo com fontes ligadas à entidade, a punição estaria ligada a uma questão disciplinar interna, mas nenhuma outra informação concreta foi liberada até o momento, alimentando rumores e suposições sobre o que poderia ter acontecido nos bastidores. Torcedores e analistas do futebol começaram a questionar a falta de transparência no processo e a aparente rigidez da punição imposta pela CBF. O afastamento de Arias pouco antes do jogo deixa a impressão de que a entidade não mediu os efeitos da decisão na preparação da equipe e no próprio andamento da competição. Para muitos, a atitude da CBF soa desproporcional e até prejudicial ao esporte. Vários comentaristas apontaram que a entidade poderia ter resolvido a situação de forma mais discreta ou aguardado um momento menos crítico da temporada, evitando o impacto direto no time e nos torcedores. A ausência de Arias não apenas enfraquece sua equipe, mas também altera o cenário de um jogo que prometia ser acirrado. Seu desempenho e liderança no campo têm sido determinantes, e sua falta será sentida. A torcida, que já contava com ele para este confronto, expressou revolta e descrença nas redes sociais, cobrando explicações detalhadas da CBF. Com o silêncio da entidade, teorias e especulações tomaram conta dos noticiários esportivos. Alguns acreditam que a CBF busca afirmar sua autoridade com a punição, enquanto outros enxergam interesses políticos ou pessoais por trás da decisão. Essa falta de clareza sobre os reais motivos só intensifica as críticas e a pressão para que a CBF esclareça o caso quanto antes. Há quem defenda que a punição é uma forma de estabelecer disciplina e impor um código de conduta entre os atletas, mas também quem veja a decisão como arbitrária e desnecessária, especialmente em uma fase decisiva para o time. Especialistas em ética esportiva ressaltam a importância de uma transparência maior por parte da CBF para evitar que punições como essa sejam vistas com desconfiança. A equipe técnica e os companheiros de Arias ficaram visivelmente abalados com a notícia, e o impacto psicológico parece ter sido imediato. A preparação, que já estava avançada, precisou ser reavaliada, e o treinador teve que encontrar uma solução rápida para substituir um jogador fundamental no esquema tático. Em entrevistas, alguns colegas de time demonstraram sua insatisfação com a medida e expressaram apoio a Arias, que até então tinha uma ficha disciplinar limpa no clube. É difícil entender essa decisão, especialmente tão perto de um jogo crucial, afirmou um dos jogadores, que preferiu não ser identificado. A CBF, por sua vez, manteve sua posição e informou que mais detalhes serão divulgados em um comunicado oficial após o término da partida. Porém, o clima entre os dirigentes e a comissão técnica segue tenso, com muitos expressando insatisfação pela maneira como o caso foi tratado. Com o foco das atenções no caso Arias, o jogo em questão também ganhou outra conotação, passando de um confronto técnico para uma disputa que envolve a postura e a influência da CBF sobre os clubes. A torcida, que compareceu em peso, protestou nas arquibancadas, erguendo faixas e entoando cânticos contra a decisão. O episódio levanta novamente a questão da governança e do controle sobre os atletas por parte das federações esportivas. Em um esporte que movimenta milhões de reais e emociona multidões, a interferência de entidades reguladoras em momentos críticos pode minar o equilíbrio da competição e desagradar o público.
Para muitos analistas, o desfecho deste caso poderá definir novos parâmetros para a atuação da CBF em relação a punições e disciplina, principalmente em jogos de alta importância. A transparência e a clareza nas decisões se tornam, assim, fundamentais para evitar que episódios como este se repitam e causem rupturas no cenário esportivo. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão repentina da CBF em relação a John Arias não só afetou o atleta e o time, mas também trouxe à tona um debate acirrado sobre o papel da entidade no futebol brasileiro. Críticas sobre o autoritarismo e a falta de comunicação da confederação vêm ganhando espaço, com analistas questionando até que ponto é saudável para o futebol que um órgão de controle possua tanto poder de intervenção sobre os clubes e seus atletas, especialmente em momentos decisivos. A medida que impede Arias de atuar no confronto se junta a uma série de decisões controversas da CBF nos últimos anos, que vão desde suspensões polêmicas até mudanças de regras às vésperas de partidas importantes. Para muitos críticos, essas ações não apenas afetam a dinâmica dos jogos, mas também enfraquecem o prestígio e a confiança do público na organização. Os torcedores ficam sem entender, e os clubes acabam pagando um preço que nem sempre parece justo, afirmou um comentarista esportivo em uma transmissão recente. Com a crescente pressão para que haja mais transparência nas decisões da CBF, alguns especialistas sugerem que a entidade deveria repensar seus protocolos de comunicação, especialmente em casos que envolvem punições e suspensões. A falta de clareza e o sigilo em torno dos motivos que levaram à suspensão de Arias tem levantado desconfianças e chamado a atenção para a necessidade de uma regulamentação mais clara, que dê segurança aos clubes e aos atletas. Enquanto isso, o jogador, que até então vinha se destacando por sua regularidade e talento em campo, se vê em uma posição delicada. Seu nome agora está envolvido em um caso que divide opiniões e que, certamente, impactará a sua imagem no esporte. Arias ainda não se manifestou publicamente sobre a situação, e sua equipe de assessoria apenas informou que ele está surpreso com a punição. A ausência de uma declaração por parte do jogador gera ainda mais incertezas sobre o que de fato aconteceu. O técnico e a comissão técnica, por sua vez, enfrentam uma pressão extra para manter o desempenho do time sem Arias. Em um esporte coletivo como o futebol, a saída de um jogador pode alterar toda a tática planejada para o jogo. E, neste caso, a saída de Arias representa uma lacuna difícil de preencher. Ele é um jogador diferenciado, e sua presença em campo eleva o nível do time, comentou o técnico, visivelmente incomodado com a decisão da CBF. Entre os torcedores, o sentimento é de indignação e revolta. Muitos consideram a punição injusta e têm se mobilizado nas redes sociais para expressar seu apoio ao jogador e seu descontentamento com a CBF. A campanha #LiberaArias ganhou força, e os fãs exigem uma explicação mais detalhada da confederação. Para esses torcedores, o tratamento dado ao jogador simboliza uma falta de respeito com o esporte e com aqueles que acompanham e apoiam os times. Este episódio também acende um alerta sobre a relação entre atletas e federações no futebol brasileiro. Jogadores, muitas vezes, se veem expostos a situações em que a autoridade das entidades sobrepõe-se aos direitos individuais, e essa dependência hierárquica pode ser prejudicial para o desenvolvimento de carreiras e para a saúde do esporte. Alguns profissionais da área de direito esportivo já sugerem a criação de órgãos independentes para avaliar casos de disciplina, oferecendo maior imparcialidade e proteção aos envolvidos. A situação de Arias escancara uma realidade complexa do futebol no Brasil. O controle sobre os atletas vai além do que acontece em campo, impactando diretamente suas vidas e carreiras. Para alguns, o caso é um exemplo de como a CBF pode estar extrapolando seu papel regulador. Já para outros, a entidade está apenas cumprindo seu dever de disciplinar e manter a ordem no esporte, ainda que isso signifique agir de maneira dura em situações específicas. A imprensa internacional também começa a dar atenção ao caso, e alguns veículos estrangeiros já destacaram a situação de Arias como um exemplo das controvérsias que cercam o futebol brasileiro. Essa repercussão internacional chama atenção para a forma como o esporte é administrado no país e pressiona ainda mais a CBF a justificar suas ações.
Uma entidade com o peso e a responsabilidade da CBF não pode se permitir decisões sem justificativas claras. Diante de toda a repercussão, resta saber qual será o posicionamento da CBF nos próximos dias e se haverá uma reconsideração da medida imposta. A entidade enfrenta um dilema: manter sua posição e correr o risco de um desgaste de imagem, ou ouvir as críticas e buscar uma resolução que satisfaça todas as partes envolvidas. Seja qual for o desfecho, este caso deixa lições importantes para o futuro das relações entre atletas, clubes e federações no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.